Já se perguntou como começou a guerra em Israel? As origens do conflito entre Israel e o Hamas estão enraizadas em uma disputa territorial de longa data. A terra em questão tem sido lar de uma gama diversificada de povos, incluindo os hebreus e filisteus. Esses grupos antigos são os ancestrais dos israelenses e palestinos de hoje. Ao longo do tempo, o ciclo de guerras, ocupações, expulsões e reclamações levou a uma complexa tapeçaria de reivindicações e contra-reivindicações. A luta pelo território tem sido o fio condutor, moldando a história da região e a vida de seu povo. O tumultuado fluxo e refluxo do controle territorial resultou em tensões persistentes que ainda precisam ser resolvidas. Este conflito duradouro não é apenas sobre terra, mas também sobre identidade, sobrevivência e a busca por uma pátria. E assim o cenário estava preparado para um conflito que ecoaria através dos séculos. Na próxima cena, vamos nos aprofundar nos eventos do século XIX que agravaram ainda mais esses conflitos. O século XIX marcou uma virada significativa na história de Israel. Com o desenrolar do século, a comunidade judaica, principalmente na Europa, começou a se unir em torno de uma ideia que mudaria para sempre a paisagem do Oriente Médio. Essa ideia era de nacionalidade, de uma identidade compartilhada que transcendia fronteiras. Foi também um regresso ao seu território bíblico, uma terra que acreditavam ter sido outrora sua, perdida durante o Império Romano. O mundo estava em turbulência durante esse tempo. A Grande Guerra, agora conhecida como Primeira Guerra Mundial, havia cobrado seu preço no mundo e o Oriente Médio não estava isento. O outrora poderoso Império Otomano havia caído e em seu lugar os vencedores da guerra, franceses e britânicos, dividiam a região entre si. A França assumiu o controle do Líbano e da Síria, enquanto a Grã-Bretanha assumiu o controle do Kuwait, Iraque, Jordânia e Palestina. Em meio a esse emaranhamento geopolítico, a ideia de retorno se fortaleceu entre os refugiados judeus espalhados pelo mundo. O desejo de retornar à Palestina para estabelecer o Estado judeu não é apenas um sonho, mas um objetivo a ser perseguido. O plano inicial envolvia a aquisição de territórios dentro de uma região que estava sob controle britânico desde a década de 1920. O mandato britânico da Palestina, explica o pesquisador Danilo Porfírio Vieira, professor de Direito e Relações Internacionais com pós-doutorado pela Universidade de São Paulo. Não foi uma tarefa simples. A terra tinha que ser comprada, as negociações tinham que ser feitas, e uma identidade nacional tinha que ser forjada a partir das cinzas de um povo disperso. Mas a comunidade judaica estava determinada e seguiu em frente, perseguindo seu objetivo com determinação inabalável. Mal sabiam eles, seus esforços não apenas resultariam na criação de um novo Estado, mas também preparariam um terreno para um conflito que moldaria o curso da história. O cenário estava preparado para um conflito que moldaria o curso da história. As atrocidades da Segunda Guerra Mundial, particularmente o Holocausto, trouxeram a questão de um Estado judeu à tona. A hora mais sombria do Holocausto viu o extermínio sistemático de 6 milhões de judeus. Este evento horrível provocou o discurso internacional urgente sobre a criação de um refúgio duradouro para o povo judeu. Na esteira do Holocausto, a comunidade mundial enfrentou a magnitude da tragédia, e uma solução surgiu com urgência crescente: o estabelecimento de um Estado judeu. A ideia, que vinha sendo cogitada em vários círculos há décadas, de repente ganhou um novo patamar de importância. Era uma questão de sobrevivência, de garantir que o povo judeu tivesse um porto seguro onde pudesse viver livre do medo da perseguição. O nascimento das Nações Unidas, em meados do século XX, forneceu a plataforma perfeita para essas discussões, com o mundo ainda se recuperando dos horrores do Holocausto. A comunidade internacional foi mais receptiva à ideia de um Estado judeu. Os Estados Unidos, juntamente com o Brasil e outras nações, deram seu apoio a essa causa, reconhecendo a necessidade urgente de uma pátria judaica. E assim nasceu o Estado de Israel. Foi um momento monumental, um farol de esperança em meio às cinzas do Holocausto. Mas a criação de um novo Estado em uma região historicamente tão contestada como o Oriente Médio nunca seria uma tarefa simples.
A divisão proposta da região viu as áreas costeiras caírem sob controle israelense, enquanto os palestinos receberam o controle das áreas do interior sul. Jerusalém, uma cidade de imenso significado histórico e religioso para árabes, judeus e cristãos, era para ser uma cidade autônoma dentro da Palestina sob controle britânico. No entanto, a criação de Israel não trouxe a paz que muitos esperavam. Em vez disso, atiçou as chamas de uma situação já volátil. Apesar dessas negociações, as tensões continuaram a aumentar, eventualmente levando à guerra. Em 1948, eclodiu a Guerra da Independência, marcando um momento crucial na história de Israel. Esse conflito foi um ponto de inflexão crucial, uma luta por soberania e controle territorial que ecoaria pelas décadas seguintes. Israel, com o apoio de aliados poderosos, principalmente os Estados Unidos, engajou-se em uma feroz batalha pela independência. Foi mais do que uma mera guerra. Foi uma profunda afirmação de identidade, uma busca determinada por uma pátria e uma demonstração gritante da tenacidade de um povo há muito negado seu lugar de direito no mundo. O resultado desta guerra foi significativo. Israel saiu vitorioso e no controle de 75% do território. Esta vitória foi uma prova de sua destreza estratégica e espírito indomável, mas também veio com um preço alto. O equilíbrio de poder havia mudado, e as consequências eram de longo alcance. Na esteia dessa vitória, o êxodo palestino se intensificou. As paisagens que antes ecoavam com os sons do cotidiano agora são ofuscadas pelo silêncio do deslocamento. Milhões de palestinianos viram-se desenraizados, as suas casas reduzidas a memórias, o seu futuro lançado na incerteza. Tornaram-se refugiados espalhados por vários países, com as suas vidas marcadas para sempre pelas cicatrizes deste conflito. Mas a Guerra da Independência não foi um evento isolado. Foi a faísca que desencadeou uma série de conflitos, cada um deixando sua marca na história da região. As batalhas travadas e as vitórias conquistadas ficaram gravadas na memória coletiva do povo, moldando suas identidades e alimentando sua determinação. A Guerra da Independência foi um capítulo decisivo na narrativa da história de Israel, um testemunho da resistência e resiliência de uma nação. No entanto, foi também um lembrete irritante do custo do conflito, o custo humano que muitas vezes é negligenciado nas grandes narrativas de guerra e vitória. A Guerra da Independência foi apenas o início de uma série de conflitos que moldariam a região. A segunda metade do século XX foi marcada por novos conflitos violentos na região. Em meio a esses tempos tumultuados, Israel enfrentou guerras com nações vizinhas, incluindo Egito, Síria, Jordânia e Líbia. Esses conflitos, longe de enfraquecer Israel, serviram para fortalecer sua posição tanto territorial quanto militarmente. Um desses principais conflitos foi a Guerra dos 6 Dias, uma rápida e impressionante demonstração de proeza militar de Israel. Ocorrendo entre 5 e 10 de junho de 1967, viu Israel enfrentar Egito, Síria e Jordânia simultaneamente. Apesar das probabilidades, Israel saiu vitorioso, efetivamente triplicando seu tamanho ao tomar a península do Sinai, as colinas de Golã, a Cisjordânia e Jerusalém. Essa guerra não apenas remodelou o cenário geopolítico do Oriente Médio, mas também solidificou o status de Israel como uma potência regional dominante. No entanto, a Guerra dos 6 Dias não foi o fim do conflito. 6 anos depois, em 1973, eclodiu a Guerra do Yom Kippur. Liderada pelo Egito e pela Síria, esta guerra foi uma tentativa de recuperar os territórios perdidos na Guerra dos 6 Dias, ocorrendo no Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico. Este ataque surpresa inicialmente pegou Israel desprevenido. No entanto, Israel conseguiu repelir o ataque e até avançar para o território inimigo. Essas guerras, ao mesmo tempo em que resultaram em ganhos territoriais significativos para Israel, também levaram ao êxodo em massa de palestinos, adicionando outra camada de complexidade à já intrincada tapeçaria do conflito palestino-israelense. As repercussões desses conflitos do final do século XX continuam a reverberar hoje, mudando não apenas as fronteiras geográficas, mas também as dinâmicas políticas,
sociais e culturais da região. Essas guerras deixaram um impacto duradouro na região, moldando o Israel que conhecemos hoje. A história de Israel é uma complexa tapeçaria de conflitos e negociações moldadas por séculos de história. Rastreamos as origens do conflito Israel-Hamas até as disputas territoriais entre povos antigos e vimos como essas tensões foram reacendidas no século XIX com a ascensão do nacionalismo judaico. Mergulhamos no rescaldo das guerras mundiais que levaram à criação do Estado de Israel e ao deslocamento de milhões de palestinos. Também acompanhamos Israel durante a Guerra da Independência e os principais conflitos do final do século XX, cada um deixando marcas indeléveis no cenário político e cultural da região. Esses acontecimentos, profundamente enraizados na história, continuam a alimentar a discórdia que vemos hoje. O passado é um testemunho de que o caminho para a paz é repleto de desafios. Entender essa história é fundamental para entender o conflito em curso na região hoje.